Estamos começando mais um Giverscast, diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo, e com esse estúdio fantástico, gente, de podcast, que você pode vir como meu convidado, você pode gravar o seu próprio podcast. Sabe aquele sonho engavetado que você tem? É, aquele de você se tornar um youtuber conhecido, de ter aquela audiência bacana, criar autoridade para você, para sua marca ou para sua empresa. A RP Comunicação pode te ajudar com isso aí em vários aspectos. Além de marketing digital, produção de vídeos, nós também temos uma parceria aqui com os grupos de TV, rádio, outdoor. Então você é o nosso convidado para fazer um tour conosco aqui e viver essa experiência da RP Comunicação. Hoje nós vamos falar de um negócio muito bacana. Eu tenho certeza que você gosta e eu também adoro, que é de dinheiro, gente. É de dinheiro, é de grana. Como guardar, como investir da maneira correta e como, de repente, eu não diria ser trapaceado, mas você está sendo cuidado por uma pessoa que realmente quer que o seu patrimônio cresça, porque é do interesse dele. Olha que massa. É diferente daquelas empresas que trabalham pensando apenas em comissão referente aonde que você investe ou não, né? Hoje, para a gente falar desse assunto, que de certa forma é uma área de trabalho nova aqui em Foz do Iguaçu, desconheço qualquer outro profissional dentro desse segmento, nós vamos falar com o Thiago Freiberger, que é especialista em investimento e fundador da notória Multifamily Office. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cristiano. Vai ser muito interessante a gente bater um papo aí. E, realmente, você tocou num ponto bastante importante. O pessoal, quando a gente fala em Multifamily Office, muita gente ainda não conhece esse tipo de serviço. Uhum. Multifamily Office é o que há agora. Se você não sabe o que é, então já compartilha esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreve no nosso canal e fica por dentro aqui que o Thiago, ele está trazendo essa novidade para Foz do Iguaçu, mas ela já é muito trabalhada fora do Brasil, né? Perfeitamente. É uma modalidade de investimento, de corretores de investimento, que se utiliza muito fora do Brasil. Isso. Mas antes de a gente falar dessa modalidade, a gente quer conhecer o Thiago, porque quando a gente vai falar de dinheiro, a gente quer saber quem que vai cuidar do nosso dinheiro. Thiago, fala um pouquinho de você e como que você chegou até a notória. Vamos lá, eu vou puxar um pouquinho ali, fase de adolescência, 15, 16 anos, foi quando despertou para mim o interesse, né, em mercado de investimentos e tudo mais. Só que eu estou falando de quase 20 anos atrás aí, e a literatura a nível Brasil, ela era muito escassa, né, Cris? Uhum. Então, naquela época tinha um evento que era a nível anual, que era a Expo Money, e por sorte, eles desenvolveram essa literatura. Então, eles criaram uma coleção de livros ali que falava sobre bolsa de valores, sobre renda fixa, sobre juros, sobre inflação, enfim. Uhum. Foi ali que eu comecei a estudar verdadeiramente sobre mercado financeiro. E aí eu comecei a praticar isso a nível pessoal. Então, comecei a trabalhar ali aos 18 anos de idade, normal, todo mundo tem seu início de carreira. Mas eu fiz um caminho um pouquinho diferente. Na época, existia uma corretora que se chamava Spinelli, hoje ela já não está mais no mercado, mas foi ali que eu abri a minha primeira conta em corretora. Numa época que você fazer isso, você era considerado quase um ET aqui no Brasil, porque poucas pessoas faziam. O que era o tradicional? As pessoas iam até o banco, conversavam ali com o seu gerente e, enfim, as indicações que ele fizesse, elas estavam de acordo. Mas, por incrível que pareça, passou muito tempo e ainda acontece muito isso hoje, né? Mas voltando lá, aí eu continuei trilhando o meu caminho, passei por instituições muito grandes, passei por Banco Itaú, passei pelo Banco HSBC, esse último ele já não está mais aqui no Brasil, né? Ele saiu, até chegar a XP Investimentos no ano ali de 2017, né? E ali eu atuei durante 4 anos, desenvolvi, né, o crescimento da XP aqui na região oeste e sudoeste do Paraná, quando eu dei a minha saída em outubro de 2021. Ali em outubro de 2021, eu tive que pensar de fato o que fazer, porque eu tinha uma cláusula de non-compete, então durante um período de tempo eu não poderia atuar diretamente com o XP Investimentos. Foi quando aí eu comecei a buscar especialização na área de governança corporativa,
porque eu vinha integrar o Conselho Fiscal do Cicobi Três Fronteiras. E aí esse contato com a temática de governança fez com que eu me interessasse mais ainda, porque eu vi que isso tinha uma relação direta com o mercado de investimentos. E aí eu fui buscar formação lá dentro da Fundação Dom Cabral. Também tenho especialização em Private Banking e investimentos que eu fiz lá pelo IBMEC de São Paulo. Então, eu caso todo esse conhecimento de conselho, de governança corporativa, de mercado de investimentos. Participo também de outros conselhos, isso é importante falar, porque eu consigo trazer também essa bagagem e visão executiva de mercado para dentro de uma gestão profissional de investimentos. Entendi. Resumi bastante, porque isso por si só daria para a gente conversar uma tarde inteira. Daria para fazer um podcast só para falar disso. De verdade, dá mesmo. Mas o que exatamente é o Multifamily Office? Porque a gente conhece os corretores, né, que nos auxiliam, indicando determinados bancos, né, BTG e vários outros aí. Perfeito. Né, para que faça a administração do nosso investimento. Perfeito. O que exatamente é o Multifamily Office? Então, nas minhas andanças pelo caminho ali da governança corporativa, eu fui estudar como que famílias que têm grandes patrimônios e volume de dinheiro relevante fazem a gestão desses recursos. E aí eu descobri que na governança corporativa, um dos braços que existe para auxiliar essas famílias empresárias é o Family Office. Então, quando o patrimônio dessa família é muito grande, é normal ela montar um single Family Office, ou seja, é exclusivo para essa família. No entanto, existe também essa estrutura que é a que eu estou trazendo aqui para Foz do Iguaçu, que é o Multifamily Office, ou seja, eu consigo trazer o melhor que tem para a gestão profissional de investimentos para atender múltiplas famílias. E aí, qual que é a vantagem disso? Um Family Office, ele trabalha com uma arquitetura aberta de investimentos, então nós não temos nenhum tipo de exclusividade com instituição financeira. Então, com uma única conta que o cliente abre aqui comigo, a gente consegue acessar múltiplas instituições financeiras. E eu vou conseguir consolidar essa posição de investimentos em um único lugar. Então, nada impede de um cliente, por exemplo, ter uma conta dentro do BTG Pactual e outra dentro da XP Investimentos e ser atendido por mim no mesmo local. E a gente consegue consolidar isso. E por que isso é importante? Porque não adianta eu ter a informação ela espalhada em múltiplas corretoras, você não tem clareza de tomada de decisão. Se você não consolidar e você não conseguir enxergar como é que está o desempenho dessa carteira, como é que está a estratégia, como é que está a alocação, e para quem nos ouve, a alocação a gente fala em diversificação de carteira, né? Tudo isso daí é importante para que a gente possa desenvolver uma estratégia de longo prazo, porque Family Office não foca em curto prazo, a gente foca em legado. Porque, novamente, ele surgiu para auxiliar famílias empresárias. E famílias empresárias entendem que o empresário ele é o fundador do negócio, mas, infelizmente, ninguém é eterno aqui na Terra. Exatamente. E aí ele tem aquela preocupação, ok, eu preciso tomar cuidado para eu perpetuar esse negócio, para eu poder transmitir esse patrimônio para minha família com tranquilidade. E aí, dentro desse tipo de estrutura, eu tenho múltiplos serviços que a gente utiliza justamente para fazer toda essa coordenação e toda essa gestão patrimonial. Novamente, estou resumindo o que é um Multifamily Office, porque, olha, é um universo muito grande e é o que eu falo aqui, nesse tipo de estrutura não tem absolutamente nada que não seja possível a gente estruturar. Entendi. Cada cliente vai ter uma demanda diferente, uma demanda personalizada e é assim que a gente vai trabalhar. Assim, Thiago, hoje pode-se dizer que Foz do Iguaçu é movido por empresas familiares e a gente viu aí pequenas estruturas que se tornaram grandes estruturas em Foz do Iguaçu, empresas consolidadas com mais de 30, 40 anos. Você acha que essas famílias, essas empresas familiares, essas pessoas por trás dessas empresas já se utilizam dessa modalidade? Via de regra, não, tá? Se você me perguntar e eu puxar de memória, sinceramente, eu acho que ninguém. Posso estar muito enganado a nível de Foz do Iguaçu, mas acho que não, Cristiano. Até porque o pessoal não conhece esse tipo de estrutura ou quando vai observar como estruturar, ela não é uma estrutura barata de você montar. Tá? Assim, a nível de curiosidade, para quem nos ouve, né? A nível de licenças anuais são R$150 mil por ano. Só para você manter as portas abertas. Fora o restante, a parte de tecnologia e tudo mais, né? Até depois a gente pode conversar um pouquinho sobre só essa parte de tecnologia.
E aí, o que acontece também? Tem a questão do pessoal realmente não conhecer isso. Uhum. Então, quando eu falo em multifamily office, eu estou falando de topo de cadeia de mercado financeiro. Então, normalmente, o que acontece nos atendimentos que eu vejo aqui pela cidade? Ou a pessoa está ali dentro de uma agência bancária, ou ela tem um assessor de investimentos. Só que, gente, quando a gente vai olhar por trás de uma estrutura de mercado, isso aí é, no máximo, tratado como varejo de alta renda. Então, para quem está me escutando, preste atenção. Talvez você possa ser uma pessoa que às vezes tem lá 1, 2, 3, até múltiplos milhões, e ainda você está numa estrutura de varejo de alta renda. Obviamente, a instituição ali na ponta, ela não vai te falar isso, porque tem gente que não quer ser tratado dessa forma, mas é o que é. E aí a gente tem uma escala de hierarquia, né? Depois a gente vai ali a nível de consultoria de investimentos, que seria o segundo degrau. O terceiro degrau seria o private banking, só que aí, novamente, ele está cheio de conflito de interesses lá dentro, porque você, novamente, está dentro de uma estrutura engessada. Aí você vai para os consultores independentes, e aí, por último, vem o multifamily office, que é onde eu atendo hoje o pessoal. E o que é o grande diferencial? Por força de regulamentação do mercado, eu tenho muito poder perante as instituições financeiras. Então, aquilo que, de fato, eu bato o pé para acontecer, eles são obrigados a seguir aquilo que eu estou falando. Entendi. E, assim, dentro do teu conhecimento, você conseguiu ver essas lacunas, essas falhas do mercado tradicional, Foi. né? O que você acha que hoje realmente compromete a estrutura atual? O que não é bom? O que está por trás do mercado tradicional? E que tipo de falha você acha que efetivamente existe? Para mim, o problema mais crônico é que a gente hoje tem uma estrutura majoritariamente movida a comissões. E isso, por si só, vai gerar conflito de interesse. Eu vou te dar um exemplo muito simples de entender. Se eu tenho ali duas opções de investimento, a opção A e a opção B, a A vai me pagar 1% de comissão, a B vai me pagar 5% de comissão. Você acha que eu vou ter tendência a te ofertar qual? Com certeza que vai pagar mais comissão. Com certeza, exatamente. E aí, para resolver esse problema de conflito de interesses, numa estrutura de multifamily office, eu não trabalho comissionado. Eu vou cobrar uma taxa de gestão em cima do patrimônio do cliente, porque daí eu já vou trazer um pilar, que é um dos meus valores e que é fundamental, que é chamada transparência. Você sabe quanto custa o meu serviço. E aí eu vou trabalhar em favor do cliente e não em favor da instituição. Entendi. Esse é o grande diferencial. Tem algumas instituições que vai ganhando aos poucos o consumidor. Vou te dar um cartão Black, Master, sei lá qual, tal. Você vai ser chamado por primeiro dentro, né, no avião, na hora que você for entrar no avião. Você vai ter sala VIP. Os pontos de milhas vai ser maior. Isso tudo é aquele boi de piranha, que pode ser assim, dentro da negociação, que vai dando benefício para o consumidor e ele vai achando que ele está tendo vantagem junto àquela instituição também? Perfeitamente. E assim, nesse business, e acho que aí é semelhante a vários aí, e provavelmente você que mexe com marketing também tá bem habituado, a gente vai chamar isso de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Entendi. Ou seja, o cliente ele também está numa planilha da instituição financeira. Quanto custa para eu trazer esse cliente e ele não reclamar aqui dentro da minha estrutura? Agora, então, Thiago, eu vou migrar para o multifamily office e eu vou perder o meu cartão ali que me dá minha sala VIP, vou perder a pontuação. Não, de forma alguma. Pelo contrário, porque dentro das próprias corretoras que a gente vai escolher trabalhar, eles também têm cartões muito vantajosos. Então, o cartão você nunca vai perder. Só que o que você deve mudar é a maneira que você faz a gestão dos seus recursos. Porque aí sim, nesse caso, você está deixando dinheiro na mesa, e não é pouco. Tem um estudo de uma gestora, uma das maiores do mundo, que é a Vanguard. Eles fizeram um estudo de que o modelo de comissionamento reduz, na média, 2% ao ano de rentabilidade em cima do patrimônio de um cliente. Entendi. E quando a gente está falando em milhões, isso vira muito, muito dinheiro. Ô, Thiago, mas eu vou fazer uma provocação aqui. Assim, por via de regra, as pessoas abrem uma empresa com o intuito de lucrar com ela. Né? Com certeza. E assim, quando você olha esse cenário onde que você tem uma porcentagem fixa, que é o teu caso hoje, você tem uma porta que vários outros bancos, várias outras instituições está te dando mais dinheiro
como corretor, para fazer essas operações junto aos seus clientes, assim, é claro, você falou que a transparência é um dos seus pilares, mas e a lucratividade para você quanto empresário dentro desse segmento? Como é que funciona? Vamos lá, isso é muito importante. Como que Thiago ganha dinheiro? E excelente pergunta. Eu vou ter que fazer volume. Aí você vai me falar, mas Thiago, se você fizer volume, vamos supor assim, juntei lá 500 milhões de reais de patrimônio de clientes que eu atendo aqui na região de Foz do Iguaçu. Você vai perder qualidade de atendimento? Essa pergunta ela é muito importante. Regra número 1, Multifamily Office. Qualidade de atendimento não é nem discutível. Eu tenho que entregar o melhor, porque eu acabei de falar, eu sou topo de cadeia de mercado financeiro. E por ser topo, eu não posso falhar no atendimento. Não vou dizer que o ser humano não erra, né? A gente erra. Mas no atendimento de Multifamily Office, eu tenho que seguir o mais alto padrão de qualidade. E como é que eu faço isso? Isso é o mais importante. Eu sou uma pessoa muito orientada a processos. Então, aqui dentro da Notória, eu tenho processo para tudo. Vai ter que ter começo, meio e fim. Nada, não tem nenhuma aresta que vai ficar sem a gente aparar. Então, se eu comecei um processo de abertura de contas, eu tenho sistema para isso e enquanto esse processo de abertura de conta não estiver finalizado, o sistema vai continuar me avisando, olha, você precisa finalizar esse processo. E se eu for olhar isso na prática, é muito o que prega ali a certificação ISO, né? Então, você trabalha muito... Eu sou muito orientado a processos aqui dentro. E aí, também, estratégias, né? Então, quando eu falo em carteira de investimentos, eu tenho que ter estratégias muito bem delineadas. E aqui, na estrutura do Multifamily Office, eu vou trabalhar muito o perfil do investidor. E aí eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque eu já fui também ali só da área de corretoras, porque eu falei para você que eu passei pela XP Investimentos. Sim. Então, o que é o processo usual entre corretora e o banco? O cliente vai lá, ele abre a conta, ele vai preencher um questionário de perfil do investidor e ele esquece aquilo. Aquilo lá não acaba que vira mais uma obrigação de regulamentação do mercado. Só que aquilo não é obedecido à risca na prática. Agora, no meu caso, sim. Eu tenho que obedecer 100% o que está ali alinhado no perfil do investidor, porque todos os meses eu tenho que mandar relatório lá para a Comissão de Valores Imobiliários. De acordo com cada perfil. De acordo com cada perfil. E se eu não estiver cumprindo isso, eu vou pagar multas e elas são bem pesadas. Entendi. Só as pessoas que estão nos acompanhando, talvez elas não tenham ainda se familiarizado com o termo perfil de investidor. Fala um pouquinho para nós sobre isso daí. Claro. Bom, o perfil do investidor, basicamente, é quando você abre uma conta... Agora, nos bancos também, isso já padronizou. Então, nos bancos ou nas corretoras, você é obrigado a preencher um questionário para descobrir qual é o teu perfil de risco. Então, eu sou uma pessoa que tem muito medo de perder dinheiro no mercado. Então, quando dá esse tipo de perfil, obviamente, você não vai ter investimentos em bolsa de valores, porque na primeira oscilação de mercado ali, você já vai ficar mega desconfortável. E aí, a gente tem o perfil moderado, que aí você já consegue diversificar um pouquinho mais a carteira, até a gente chegar ao perfil arrojado. Só que olha o que eu vou falar, olha o que é importante. Mesmo o perfil arrojado, o máximo de alocação, ou seja, o tanto que eu consigo colocar em bolsa de valores, no caso do Multifamily Office, é 70%. Os outros 30% não podem estar em bolsa de valores. Garantia ali. Tem que estar numa reserva. É o que você também falou ali anteriormente de diversificar, né? Sim. Mas você vai estar diversificando. Já a vovó antigamente já dizia, né? Que a gente não pode colocar todos os ovos em um único cesto. E pelo que eu notei aqui, você também auxilia o teu cliente a dar o melhor caminho para ele dessa diversificação, né? Perfeito, perfeito. E para isso, eu vou entrar um pouquinho na parte técnica, mas prometo que eu não vou deixar maçante, gente. Mas para isso eu vou usar um ramo chamado Finanças Quantitativas. Traduzindo, eu vou unir aqui alguns conhecimentos, que é parte de política e geopolítica, eu vou trazer junto o conhecimento e bagagem de mercado financeiro, eu vou trazer a estatística e eu vou trazer a programação em Python. Por que eu preciso da programação? Porque para eu coletar dados desses múltiplos setores e aí automatizar e tabular e gerar dados para tomada de decisão, eu preciso de programação para isso. Então, eu tenho hoje vários algoritmos que trabalham para mim em relação a isso.
A gente está todo instante também analisando para ver se tem mais alguma demanda que a gente precisa atender. E, somado a isso, hoje eu tenho 71 agentes de inteligência artificial integrados já dentro aqui do escritório. Uau. Para que isso? Porque o mercado é muito dinâmico. Uhum. Eu sou só uma pessoa com as mesmas 24 horas igual a todos vocês, né? Então, é impossível eu falar assim que eu vou acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo agora lá no mercado asiático, no mercado americano e no mercado brasileiro. Uhum. É lógico, a gente tem, né, como pegar um resumo de mercado, mas é muito bom quando você tem inteligência artificial aliada no teu negócio e ela identifica que aquilo ali pode ser uma oportunidade ou até mesmo pode ser uma ameaça. Uhum, caramba. Realmente, hoje o mercado... É uma coisa que eu sempre falo aqui, em as empresas e as pessoas estarem se atualizando, né? Você tá 50 passos à frente quando se fala de uma empresa que hoje tem 70 agentes de IA podendo te ajudar, podendo te trazer esse know-how para que você traga com exatidão, para que você traga atualidade, as coisas que realmente estão acontecendo no mercado para o teu cliente. Só que você tocou numa coisa ali que o investidor, ele sempre fica com medinho, né? Do que vai acontecer. Você falou sobre geopolítica. E, querendo ou não, esse é um tema que está muito em alta no Brasil. Taxas e tudo mais, taxas dos Estados Unidos para com o Brasil e do Brasil para com os brasileiros. Uhum. E aí? O que você vê, qual cenário você vê dentro de investimento, dentro dessa loucura política que nós estamos vivendo? Me jogou um pouquinho na fogueira, né, Cristiano? Que nada. Não, vamos lá. Eu acho bastante importante eu contextualizar tanto no cenário econômico quanto no cenário político. Então, como é que está o mercado no momento? A gente vem aí de um ano inteiro com taxa de juros muito alto, né? A nossa taxa básica da economia, que é a Selic, está em 15%. Uhum. Então, isso para a classe empresarial aí já está sofrendo, porque se você precisa hoje de uma linha de capital de giro e você vai ali numa instituição financeira, querendo ou não, o crédito está muito caro. Lógico, a gente tem algumas linhas auxiliares, né? Eu posso citar, por exemplo, o Pronamp, é um dos exemplos. Esse aí ele vai ter um juros subsidiado, mas não é a regra, né? Uhum. Então, o pessoal realmente tá sofrendo com taxa de juros alta. No entanto, se eu for acompanhar as comunicações aí que o Banco Central vem fazendo ao mercado, e sobretudo via o boletim Focus, tá? Que eles divulgam toda semana, já tem mostrado, né, que o IPCA, que é a inflação oficial aqui do Brasil, ele já está começando a se comportar e ele já está indo em direção à meta, porque o Banco Central trabalha com meta inflacionária. E enquanto a inflação não for em direção à meta, ele não reduz taxa de juros, porque isso é uma política de controle da inflação. Então, agora que está indo em direção à meta, já há sinalizações de que a partir do ano que vem eles vão começar um ciclo de corte de taxa de juros. Então, isso por si só é uma notícia positiva, porque o dinheiro vai começar a ficar mais barato, vai dar uma aliviada para o pessoal aí que vai precisar correr para pegar crédito, ou às vezes a quem já tomou crédito, mas aí acompanhou essa subida de taxa de juros e está ali um pouquinho enforcado. Então, a gente tem essa notícia positiva. Do outro lado, a gente tem o cenário político, né? A gente tem o ano de eleições aí. Eu tenho uma opinião que eu acho que o Lula não vai concorrer à eleição. E aqui, para quem nos ouve, por favor, tirem as decisões, não tome decisão com fígado. Eu falo que quando a gente vai tomar decisão empresarial e decisão de investimentos, você tem que ser racional. Então, por que eu não quero discutir nem lado A nem lado B? Porque isso, na hora que eu vou montar um portfólio de investimentos, não pode interferir. Então, por que eu acho que Lula não vai concorrer às próximas eleições? Se você for olhar hoje, pegar ali o mapa eleitoral brasileiro e ver quem são os governadores que estão tocando os seus respectivos estados, você vai ver que, majoritariamente, 2/3 dos estados hoje são governadores que têm alinhamento com a direita. E a gente, aqui no Brasil, diferente lá dos Estados Unidos, nós temos uma democracia de coalizão. São 30 partidos políticos, tá, Cris?
Lá nos Estados Unidos a gente fala em republicano e democrata. Foi lançado há pouco, né? Acho que Recentemente, agora, acho que faz uns 15 dias, o 30º partido, que é a Missão. A Missão. Né? Enfim, eles têm uma proposta bastante interessante, mas enfim, a questão é que nós temos hoje 30 partidos aí no país, e que isso hoje, para você ter governabilidade, você tem que fazer a democracia de coalizão. Então, você tem que ter ali majoritariamente uma união a nível nacional, senão você vai travar, você não vai conseguir aprovar suas pautas se você for eleito presidente. Exatamente, acaba se pulverizando demais Perfeito. as opiniões, né? E aí, por ser de coalizão, também vira balcão de negócios, né? Você começa a ter esses problemas crônicos. Você acha que esse balcão de negócio acontece no Brasil? Acho que não. Será, né, Cristiano? Eu tenho minhas dúvidas também. Ô, Thiago... Mas só um pouquinho, só para concluir, Cristiano. Claro. Então, assim, eu falei que 2/3 estão alinhados à direita. Se eles se unirem, de fato, e aí a gente tem algumas regras no campo da lei eleitoral ali, 2/3, se eles se unirem, eles vão ter 2/3 do fundo eleitoral e 2/3 do tempo de TV. E aí você, que é do ramo da comunicação, coloque-se lá no lugar agora do atual presidente. E aí chega a coordenação de campanha dele e fala, olha, eles vão ter 2/3 do tempo de TV e 2/3 do orçamento da campanha. Você quer concorrer? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai, tá? Agora eu estou dando um palpite, gente. Então, me permita dar esse palpite. Eu acho, assim, corrida eleitoral, de fato, no Brasil, começa no retorno lá do recesso que eles fazem, o parlamentar. Então, a gente está falando ali final de fevereiro, início de março. É ali que a coisa vai começar a pegar fogo, de fato, no Brasil. Vamos pegar esse presságio aqui do Thiago e vamos trazer ele em agosto do ano que vem, né? Onde que começa ali as campanhas eleitorais para a presidência. E aí a gente vai ver se ele acertou ou não nessa opinião política. Thiago... quem tem hoje... Qual que é o maior problema que você vê hoje no mercado tradicional de investimentos para quem tem um patrimônio elevado? Você disse que existe uma diferença, né? Dá para ser tratado diferente e algumas pessoas estão, sim, sendo tratado como varejo. Mas, além disso, existe mais algum problema por trás de tudo isso? O crônico seria o conflito de interesses, né, Cristiano, por causa do modelo comissionado do mercado. No entanto, o segundo problema que eu acho que tem também é justamente não aderência a esse perfil de investidor. Então, o que acontece? É muito comum, cara, assim, olha, se eu for pegar de 10 carteiras de investimento que eu vou analisar, 9 vai ter uma classe de investimentos bem específica, que é o tal do COI, que é o Certificado de Operação Estruturada. Esse tipo de investimento, ele tem campanhas internas nas instituições financeiras para que se venda muito, porque ele dá muita comissão. São comissões aí que elas giram em torno de 3%, podendo bater às vezes até 5%. Então, por exemplo, se eu tenho uma alocação lá de 5% numa carteira de 1 milhão, perdão, se eu vou vender COI para uma carteira de 1 milhão, né? E tem um comissionamento lá de 5%, são 50 mil reais, né? Então, assim, é uma coisa que é muito tentadora. É muito tentadora tanto para corretoras quanto para profissionais que estão nesse tipo de estrutura. E eu vou dizer que tem mais uma segunda onda agora que vai surgir no mercado. Porque esse modelo de cobrar uma taxa de gestão em cima do patrimônio dos clientes é uma coisa que vai começar a crescer muito aqui no Brasil. Eu diria que nos próximos 2, 3 anos, provavelmente é o que vai virar a maioria do mercado. No entanto, não adianta você ir para um modelo de gestão que você paga, né, uma taxa de gestão numa arquitetura fechada, ou seja, eu só sou atendido exclusivamente por uma instituição financeira. Você vai estar amarrado nos mesmos problemas e ainda agora pagando uma taxa de gestão para cuidar do teu patrimônio. Entendi. Mas e aí? Eu vou colocar um monte de banco, como é que eu vou administrar tudo isso? Você vai administrar tudo isso. A pessoa vai ter acesso a tudo isso. Não fica um pouco mais difícil também? Não fica porque, assim, agora no Brasil a gente está com o Open Finance, né, que foi um processo que o Banco Central foi implementando passo a passo no último presidente ali, que era o Campos Neto. Então, o objetivo principal dele era montar essa arquitetura para abrir o mercado brasileiro. E aí, hoje, o que eu consigo fazer?
Por mais que a gente trabalhe com múltiplas instituições financeiras, eu consigo consolidar isso em um único lugar para o cliente e através de um único aplicativo ele consegue ver todas as posições em todos os bancos. Mas também nada impede, tá, Cris? Por exemplo, mas Thiago, sei lá, eu vou trabalhar com XP e BTG, eu vou baixar os 2 aplicativos porque eu também quero ter acesso ali. Individual. Pode, não tem problema nenhum. Acho que isso é salutar porque também reforça o pilar da transparência. Sim, sem dúvidas. Eu acho bacana quando a empresa ela tem realmente essa filosofia, a cultura organizacional montada e bem estruturada e vivida. Você comentou no início sobre transparência. E eu acredito que nesse episódio a gente já falou umas 5 vezes sobre transparência. É muito bacana ver isso da sua empresa, sabe, Thiago? Mesmo porque quando se trata de cuidar do investimento de outras pessoas, famílias, acredito que realmente você tem que ter isso. Comparado hoje a outras empresas do segmento, outras corretoras, o que você considera que realmente é o seu maior diferencial? Boa pergunta. A minha bagagem de governança corporativa transitando em conselhos de administração e conselho fiscal de instituição financeira. Então, hoje eu consigo trazer essa experiência executiva, alinhar o mercado de investimentos e ainda eu vou colocar mais um terceiro pilar que eu já mencionei anteriormente aqui na nossa conversa, que é as finanças quantitativas. Então, a gente vai mesclar múltiplas áreas, a gente vai gerar dados para tomada de decisão. Então, nada aqui dentro da Notória é feito no achismo, pelo contrário. E eu tenho ainda lá em São Paulo um grande back-office com 50 pessoas trabalhando. E esse back-office está lá dedicado a respirar mercado, a observar mercado e também me munir de outras informações para que eu possa auxiliar todos os clientes aqui da Notória. Que bacana. Hoje, eu acho que um dos maiores ativos para qualquer empresário ou pessoa com patrimônio elevado é o tempo. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? A gente falou que já em vários episódios, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. É sempre o tempo um fator de decisão para muitas outras coisas. É claro que você vai estar ganhando tempo para essas pessoas cuidando do patrimônio delas. Mas como que, de fato, você ajuda elas quando elas não têm esse recurso de tempo? Quando ela não consegue fazer isso de uma maneira assertiva? Você fala no sentido a pessoa... Vamos pegar um exemplo bem clássico, médicos. Médicos, eles trabalham muito. É muito comum, 7 da manhã, eles já estão lá na mesa de cirurgia. Então, eles começam uma jornada de trabalho muito cedo e ela se estende ao longo do dia, às vezes vai para 8, 9 horas da noite. Conheço vários assim aqui em Foz do Iguaçu. Tá, como que eu vou conseguir ajudar uma pessoa dessa? Novamente, estrutura de multifamily office é diferente de estrutura de corretora. Então, como que funciona lá na corretora? Eu preciso lá conversar com o cliente, explicar uma carteira de investimentos. Aí, se ele me der ok, existe uma coisa que a gente chama de ordem push, que basicamente é o quê? Eu tenho que mandar múltiplas autorizações lá dentro do aplicativo dele, da corretora, e ele precisa autorizar essas aplicações para que daí os investimentos sejam feitos. Tá, isso dá uma falsa ilusão de controle. Essa falsa ilusão de controle é o seguinte: primeiro ponto, na hora que dá um problema no investimento dele, quem foi que autorizou? Exatamente. Foi ele, porque ele que entrou lá no aplicativo e autorizou o investimento. Já começa por aí. Segundo ponto, que é uma coisa que eu vejo muito no mercado. Deu problema na carteira de investimentos. A culpa é de quem? É do mercado. Ou seja, terceirizam ainda a culpa para um ente, né, que existe, chamado mercado, e ele é o culpado. Então, não pode ser assim. E aí, como que eu vou fazer essa gestão de tempo? Na estrutura do Multifamily Office, eu trabalho com um mandato. Olha a diferença. Eu sou mandatário da carteira de investimentos. Isso me dá um grande poder de decisão.
Porque quem vai movimentar para fazer esses investimentos chama-se Thiago. E aí o pessoal que está nos ouvindo vai falar, não, mas aí eu vou ficar com medo, vai que ele manda resgatar esse dinheiro e transfere para um lugar e eu não tenho mais acesso ao meu recurso. Ou o Thiago vai ficar lá de madrugada fazendo day trade com o meu dinheiro. Perfeitamente. Então, vamos lá, vamos reforçar coisas muito importantes. Número 1, contratualmente o cliente vai estar seguro. Então, eu tenho responsabilidade fiduciária nessas operações. Número 2, por mais que eu possa movimentar os recursos do cliente, eu tenho que seguir rigorosamente a regra de perfil do investidor. Então, eu não posso colocar em investimento que foge o perfil de risco dele. E vamos para uma terceira situação. Ok, Thiago, e o resgate do dinheiro? Como é que você faz? No máximo, o que eu posso fazer, porque quando eu cadastro lá uma conta de corretora, eu sou obrigado a vincular uma conta corrente de mesma titularidade desse cliente. Então, qual é o máximo que eu posso fazer? É resgatar para a conta corrente do cliente. Ele mesmo. Exatamente. E lá eu não tenho acesso. Né? Então, o cliente no máximo vai falar, ué, por que entrou aqui um dinheiro? Não estava vendo. Será que foi o Thiago? Só que, obviamente, que eu não vou fazer isso, né? Eu vou trabalhar para rentabilizar esse patrimônio. Mas é legal essa pergunta, isso é muito importante, isso é um grande diferencial. E o fato de eu poder movimentar esses recursos, Cris, me dá uma segunda vantagem aqui, chamada agilidade. Porque tem certos investimentos no mercado que às vezes é momentâneo. Às vezes entra lá uma opção de investimento em renda fixa, ou seja, a gente não está pensando em correr grande risco, pelo contrário, a gente está muito pé no chão. Só que às vezes aquilo entra ali e fica meia hora aquela opção de investimento, então você tem que ter velocidade. E o tempo entre eu mandar uma ordem push lá para o aplicativo do cliente, às vezes ele está ocupado, está atendendo o cliente, enfim, não está olhando no momento. E aí até ele autorizar, aquela oportunidade já foi embora. Já foi embora. Já foi embora. Você tinha falado agora há pouco, né? Nós estávamos comentando e até entramos num acordo que ninguém está aqui para ser eterno, né? Mas que o legado talvez faça com que as pessoas sejam eternas. Perfeito. Lembrada, um avô, um bisavô que deixou uma herança para a família e hoje vivemos bem por causa dele. Mas para isso, existe já um caminho pronto, caminho trilhado? Existe o caminho certo para ser seguido, Thiago? Existem algumas formas, Cris, mas assim, eu gosto de falar que não é padronizado. A famosa receita de bolo? Eu falo não há receita de bolo para todo mundo, porque cada caso é um caso. E aí, por isso que eu falo, aqui a gente vai tratar de forma personalizada. Uma coisa que acho que agora tá muito na moda, e quem nos ouve provavelmente já deve ter sido bombardeado com algum anúncio online, aí são as tais holdings patrimoniais. Claro, ela é uma ferramenta, e é isso que eu falo. Aqui a gente não trabalha com uma ferramenta, a gente trabalha com a caixa de ferramentas inteira. Às vezes a holding patrimonial não é a melhor solução. Você não tem um canivete suíço, né? Não é um canivete suíço que vai resolver vários problemas, né? É uma caixa com vários canivetes suíços para várias situações que possa acontecer, né? Perfeitamente. E assim, Thiago, provavelmente dentro dessa tua trajetória, você teve aí, com certeza, um grande conhecimento, mas o que você tira de maior lição de tudo isso aí? Vou pegar primeiro da minha parte de experiência, tá, Cristiano? Eu já peguei múltiplas crises ao meio do caminho. Então, eu até escutei da boca de um cliente, achei muito interessante que ele falou, você é um gestor de crises. Eu falei, como assim? Ele falou, Thiago, você já operava mercado na crise de 2008, você ali em 2012, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, eles tiveram um erro operacional na Bolsa Americana que deu o tal do flash crash. Ou seja, um erro de algoritmo derrubou todo o mercado lá. Aconteceu isso também em 2012. Aí, por isso que eu gosto muito de falar para o pessoal, atenção para padrões. Em média, a cada 2 anos acontece alguma tragédia no mercado. Você quer ver? Vamos recapitular a nível Brasil. 2016, a gente
teve impeachment ali do governo. Mas por que foi tragédia, Thiago? Porque um processo de impeachment para o país durante um ano. Ele descredibiliza, ninguém mexe mais daquele país. Exatamente. Né? O país ele fica parado durante um ano, porque você tem que fazer afastamento de presidente, aí ele tem direito à ampla defesa e o contraditório, enfim, leva um ano para você tirar um presidente do poder. Então, isso por si só já é ruim. Aí, ok, saiu a presidente Dilma, entrou o presidente lá, o Michel Temer, que era o vice dela, aí veio o famoso Joesley Day. O Joesley Day foi o vazamento do áudio, que ele falou o famoso, a gente tem que manter isso daí mesmo, né? E aí aquilo ali também azedou o mercado como nunca tinha visto. Foi horrível. E tinha passado mais ou menos 2 anos também. Aí quando você pensa, não, agora vai dar tudo certo. Greve de caminhoneiros. 2018. Isso, a gente teve a greve dos caminhoneiros em 2018. Aí tivemos a eleição do presidente Bolsonaro, aí olha só, um fator externo, a gente não tinha nada a ver com a encrenca, veio uma pandemia mundial. 2020. Então assim, em média, a cada 2 anos a gente tem um grande estresse no mercado. E isso, querendo ou não, eu já tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Então, você vai ficando casca grossa, né? Sim. Porque não adianta. Nada como a experiência do campo de batalha. É o que eu costumo dizer. Um plano, por melhor que seja, ele vai ter algum ponto que ele vai dar errado. E você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Aviação, você acha que é bem controlado ou não? Nossa. Olha... Você diz na parte estrutural financeira, investimentos para ela, ou a malha aérea? A malha aérea. Olha, eu penso que sim, porque senão existiria bem mais acidentes. É muito estruturado. Durante o dia aí, são centenas de milhares de voos no mundo. E, é claro, a gente se espanta quando dá um acidente, porque, enfim, sempre são muitas fatalidades quando a gente fala em uma linha aérea comercial, Mas né? ainda assim é o meio de transporte mais seguro. Exatamente. E eu vou além. O plano de voo, o piloto ele é obrigado a entregar antes da aeronave sair. Então, assim, é muito controlado. E eu falo, um plano de voo é uma das coisas mais controladas que tem. E ainda assim, vamos lá, em média, um voo de Foz do Iguaçu a Curitiba são 45 minutos. Mas você já não levou 50 minutos também para chegar? Já também. Ou seja, um plano, por melhor que seja feito, ele não necessariamente na prática vai correr 100%. E isso acontece no mercado financeiro também. Então, a gente tem que fazer ajustes. Esses ajustes eles vão acontecer de tempos em tempos. Entendi. Ótima analogia. Se você pudesse dar um conselho, Thiago, para quem hoje já tem um patrimônio elevado, mas considera que os rendimentos estão um pouco aquém do que gostaria de receber. Pô, eu tenho tanto investido, mas me parece que sobra tão pouco, parece que não rende tudo aquilo que eu gostaria que rendesse. Que conselho você daria? Conversa com o Thiago. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que fazer um alinhamento de retorno. Porque, às vezes, o que acontece? Eu vou conversar com o cliente e ele acha que ele está ganhando pouco. E aí, não necessariamente, tá, Cristiano? Às vezes é uma falta de alinhamento de expectativa. Porque, vamos lá, nesses 15 anos de atendimento no mercado financeiro, eu já notei que tem um padrão bastante clássico aqui do investidor brasileiro. Ele quer a solução em janeiro para ele dizer que ele se aposentou em dezembro. E eu não vendo milagre. Entendi. O que eu vendo é plano de longo prazo muito bem estruturado. Aí vai dar muito certo. Milagre, se você está querendo milagre, não vem até mim, eu não quero. Isso é muito importante deixar claro. Então, quando a gente faz esse alinhamento de longo prazo, aí realmente você vai ver o resultado surgir. E lógico, dentro ali de uma carteira que às vezes chega para mim pronto, eu vou fazer uma análise, a gente vai ver aquilo que às vezes não está muito alinhado com a expectativa do cliente ou não está alinhado com o perfil do cliente. E aí nós vamos começar a reestruturar essa carteira. Infelizmente, igual eu te falei, a maioria das carteiras vão estar lá com o tal do COI incluído dentro delas. E ele é um produto que, em média, ele tem uma duração de 5 anos que o cliente fica com o recurso preso. Então, eu não vou fazer uma venda forçada, que é, quando a gente fala venda forçada, é acessar mercado secundário. Porque, via de regra, o cliente vai perder dinheiro fazendo esse movimento. O mercado, ele não perdoa. Sim, e tendo em vista que você ganha
de acordo com o que o seu cliente ganha, para você é muito interessante que o seu cliente ganhe dinheiro. Perfeitamente. Né? O alinhamento é total. Exatamente. Mas assim, Thiago, provavelmente você já viu várias situações também, tem aquele perfil de cliente que é a pessoa mais ligada, ó, o investidor, ele tem lá a empresa dele e tal, mas ele tá ligado ao mercado, tá ligado a informações e às vezes, mesmo assim, ele capota, ele perde dinheiro Sim. investindo. O que você acredita que pode acontecer ou levar, ou o que você diria para um investidor dentro desse perfil aí? Que mesmo com conhecimento, ele perde dinheiro. Vamos lá. Primeira regra, cuidado com excesso de informações. Uhum. Porque assim, hoje a gente está na era da informação, né? Informação hoje eu diria até que é uma commodity, né? E para quem nos ouve, commodity produto generalizado de mercado, por exemplo, petróleo. Uhum. Batata. Batata, produtos agrícolas são commodities também. Então, cuidado com o excesso de informações, cuidado com as fontes das informações. A gente hoje tem muitos influenciadores digitais. Não vou citar nome nem A, nem B, nem C, não é isso, não é meu objetivo, denegrir ninguém, não é esse o objetivo. Mas tomem cuidado porque tem muitos influenciadores que possuem agendas ocultas, porque a marca deles já foi comprada por grandes corretoras do mercado. Então, eles defendem uma instituição lá por trás também. Então, esse excesso de informações muitas vezes atrapalha o cliente. Então, vou dar um exemplo, assim, acho que mais clássico que tem no momento para nós. Se você ficar abraçado só a cenário político brasileiro, você vai viver no estresse. Porque, enfim, são decisões de aumento de impostos, decisões de aumento de gastos, tudo aquilo que você vê que não vai em direção a uma responsabilidade fiscal do país. E aí, se você for ficar só se atrelando aquilo ali, muitas vezes você vai perder oportunidade no mercado. Thiago, mas como assim? Você está falando, então, para eu correr risco no mercado, mesmo sabendo que o país não vai bem? Também não é isso. Mas o que eu estou dizendo não é porque tá uma tempestade no mercado que você não deve olhar por oportunidades, porque elas surgem. Então, vamos para outro exemplo clássico aqui, né? Vamos fazer analogias, eu gosto muito de trabalhar com elas. Mercado imobiliário. O que é uma grande oportunidade de mercado imobiliário? Às vezes surge aquela pessoa que ela precisa vender um imóvel muito rápido. E aí ela derruba o preço, então isso torna-se uma grande oportunidade. E às vezes, né, se a gente for pensar a nível de bolsa de valores Brasil, às vezes a gente vai olhar lá, nós temos empresas muito boas a preços muito descontados. Então elas podem ser oportunidades para a gente incluir na carteira de investimentos. E isso daí, tudo que você falou, ele me traz aquele pensamento daquele filme, A Grande Aposta, né? Que retrata, é um documentário que retrata toda a crise de 2008. E aquele corretor, ele teve aquela visão de achar uma fenda, uma dificuldade, uma debilidade no mercado, mesmo que contra tudo que estava dando certo, né, Thiago? Perfeito. Mas ele olhou uma grande oportunidade, ele realmente foi visionário. E aí, quando aparece uma grande oportunidade, as pessoas mais antigas diziam que cavalo encilado não se passa duas vezes. Daí você tem que pegar mesmo, né? E assim, o que uma família ganha quando passa a ver investimentos como um projeto, não como um produto apenas? Você vai evitar aventura. Porque o que acontece? Eu cansei de ver gente arriscar aquilo que tem para ganhar aquilo que não precisa. Olha a força dessa frase. Muita gente já tem patrimônio formado, não precisa mais patrimônio, só que por ganância, por ambição, e aí a gente tem diferenças entre ganância e ambição, acho que eu não preciso diferenciar, o pessoal conhece bem, mas acaba arriscando sem necessidade. E aí você vai lá dilapidar um patrimônio que já te trazia tranquilidade ao longo da vida. Daí você está jogando alto demais, aí pode perder, né? Exatamente. Né? Então, quando a família ela tem um projeto de longo prazo, ali a gente vai ter regras bem definidas, objetivos bem definidos, aonde a gente quer chegar, como nós vamos chegar. Então, tudo fica muito alinhado. Todo mundo remando na mesma direção. E existe, assim, sinais de alertas, principalmente para carteiras mal construídas?
concentração em classes de ativos, né? Uhum. Então, uma carteira muito concentrada em COI, uma carteira muito concentrada só em bolsa. Uhum. Olha o que eu vou te falar, as pessoas, elas, no geral, não sabem isso, mas você pode ser muito mais arrojado na renda fixa do que na própria bolsa de valores. Olha só. De que forma? Crédito privado. Então, você começa a comprar muito crédito privado, colocando ali dentro da tua carteira de investimentos, só que são empresas, às vezes, que elas estão já muito alavancadas nos seus negócios, ou seja, muito endividadas, né, para traduzir a alavancagem, e aquilo ali aumenta risco. E quando quando é crédito privado, gente, para quem está me escutando aqui, crédito privado não tem fundo garantidor de crédito lá para salvar os teus R$250 mil. Agora a gente, inclusive, teve o caso recente aí do Banco Master, né, Cris, que a gente estava conversando um pouquinho antes. Imagina só, gente. Eu fico pensando, quem faz um investimento desse acaba perdendo, né? Thiago, foi praticamente uma aula aqui, né? Para as famílias que realmente querem olhar para o investimento de uma maneira mais assertiva, deixar um legado, como você bem mesmo colocou no início do nosso bate-papo. Mas eu queria saber como que essas famílias podem te encontrar, né? Qual que é suas redes sociais, o seu contato de WhatsApp, talvez? Legal, eu vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp, 45 9995 9002. Pode me chamar ali que você vai falar diretamente comigo, não vai ser outra pessoa. Não vai ser uma inteligência artificial? Não, é Thiago mesmo respondendo, vocês podem ficar tranquilos. E outra forma também, tem a minha rede social que eu mais utilizo, que é o Instagram. Ali o meu @é Thiago Freiberger, depois o Cristiano coloca aqui embaixo para nós. E são duas formas de você me encontrar. Logicamente que o WhatsApp é muito mais fácil, né, Cris? Eu acho que é muito confortável para qualquer pessoa aí. Mas eu acredito que a galera vai te stalkear lá na rede social, vai começar a te seguir também, né? Thiago, foi um prazer enorme poder falar desse assunto que realmente é tão importante, né? Que é patrimônio, que é deixar um legado, que é você perpetuar o teu nome dentro da sua família aí por alguns longas gerações, né? Então, para isso você tem que fazer esse cuidado, essa proteção e o investimento da maneira correta com quem realmente entende do assunto, né? O Thiago, conheço ele já há algum tempo, né, Thiago? Também é membro do BNI. Então, assim, o tanto que eu conheço o Thiago, dá para dizer que ele não é um aventureiro dentro do segmento. E que, sim, é uma pessoa que realmente apaixonada pelo que faz, mexer com isso desde os 15 anos de idade, gente. Então, realmente apaixonado pelo que faz e dá para ver, transparece isso daí mesmo, Thiago. Parabéns pelo profissionalismo, pela dedicação com as pessoas, pelos patrimônios que elas têm também, né? Obrigado. E cultivar aí pessoas cada vez mais ricas na nossa cidade. É o que a gente precisa para movimentar também a economia da cidade, né? Com certeza. Obrigado aí pelas palavras, Cristiano. E, pessoal, deixei aí os meus contatos. Quem quiser ter uma conversa agora personalizada, por favor, é só me chamar que a gente faz esse agendamento. Show de bola. Se você gostou desse episódio, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal. Lá no Instagram também tem o @GiversCast. Eu espero por você lá. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Galera, forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!